Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus esteja em vossas casas. Quero participar hoje com cada um de vocês aqui, o milagre que Jesus realiza aqui na vida de um paralítico. O texto de Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler só o versículo de número 5. O versículo 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Glória a Deus por isso, porque sempre Jesus, ele nos deixou claro que para ele curar, ele perdoava os pecados. Então o texto aqui, ele nos conta uma história que vai servir de um grande aprendizado para cada um de nós. Aquele homem se encontrava enfermo, paralítico, há muitos anos. E aquele homem até sabia que Jesus estava naquela localidade e que Jesus fazia milagre. Mas ele não tinha condição de ir. Quantas pessoas hoje estão vivendo essa mesma necessidade, mas aqueles que foram levantados para o ajudar, eles fazem criticar, eles fazem zombrar e o acusar. Mas esses homens aqui, quando eles viram a situação daquele paralítico, eles se comoveram a ajudar. E aqui se chama a fé coletiva. Vamos ler o texto. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouvia falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ali lhe pregava a palavra. Então veja que Jesus, ele saía, mas Jesus retornava. Quando ele chegava, o povo sabia, fazia aquele ajuntamento, aquela grande multidão, para ouvir ele pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 3 diz aqui, que vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Preste atenção a isso. Aqueles homens, eles vinham até Jesus, eles vinham aonde estava aquela multidão. Aí eles encontram um paralítico que estava vivendo aquele quadro, aonde ele precisava se encontrar com Jesus, mas ele não poderia vir. Ele estava barrado pela sua deficiência física. Mas no meio de tanta gente que vinham, aqueles 4 homens, eles resolveram a dar uma ajuda àquele paralítico. Colocaram ele na maca, pegou um em cada lugar, cada canto, e aí saíram com esse paralítico. A fé coletiva deles 4. Quando chega lá, aonde Jesus estava, não tinha como colocar ele até Jesus por causa da multidão. Mas eles tomaram uma decisão, porque quem quer milagre, quem quer ver o mover de Deus, ele não mede o esforço que ele vai ter que fazer, não. Ali subiu 2, começaram a destelhar aquela casa, e ali imagine Jesus vendo aquelas telhas se mexendo acima dele, começaram a abrir um buraco, 2 entregaram a maca, enquanto 2 ficou segurando, 2 entrou ali naquela multidão de gente para receber a maca. Imagine essa cena aqui, louvado seja Deus do Senhor Jesus pregando,
e vendo a decisão, o esforço que aqueles homens estavam fazendo para ajudar aquele paralítico. Só daí já começou a mover o coração de Jesus. Quando Jesus vê você se esforçando, quando Jesus vê o seu esforço que você tem feito para ajudar alguém, você pode ter certeza que ele vai lhe abençoar também. O versículo 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Imagine aquele paralítico deitado naquela maca e aquela situação ali de passar na brecha da cobertura da casa. Vendo a fé que eles tinham, preste atenção, que eles é melhor dois do que só um, é melhor união do que a separação. Por isso que hoje você vê a dificuldade de se ajuntar em comunhão com uma obra só. É difícil se ajuntar até para orar ou para concordar, porque Jesus aqui, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E impressionante é que Jesus viu a fé deles, mas dirigiu-se a palavra ao paralítico: filho. Ele não disse filhos, ele disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer o que aquele jovem, o que aqueles 4 homens fez, tinha que estar de bem mesmo com Jesus. Versículo 6, estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esses homens falam assim, esta blasfema: quem pode perdoar pecado, senão somente Deus? Mas eles estavam frente a frente ali com Deus, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam que Jesus era o que dizia ser, de maneira alguma. Então a fé que esses homens aqui tinham junto, fizeram a diferença. Como Jesus se maravilha quando nós disponibilizamos de ajudar alguém. Jesus está de olho. Ali o esforço daqueles 4 homens, com aquele paralítico, chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus perdoou os seus pecados e o restaurou a vida. Então, você pode estar vivendo em qualquer situação. Não se preocupe. Se não tem ninguém para lhe ajudar, Jesus vai levantar alguém para lhe ajudar. Você lembra quem foi que ajudou Jesus? Simão, o Cirineu, porque era lá daquela cidade, não era? Ele veio e ajudou Jesus de fora. Jesus deixou o ensinamento que se os próximos de você não querem lhe ajudar, não estão preocupados, ele vai levantar gente de fora, de longe, para ajudar você. Depois ainda vão mentir dizendo que o ajudaram você. Não. Lembra quem foi que intercedeu por Jesus lá na cruz? Aquele ladrão que disse para aquele outro que blasfemava: tu não teme nem a Deus, estando na mesma condenação? Nós merecemos o que estamos passando. Esse homem nada fez. Quem defendeu Jesus? Quem foi o advogado de Jesus ali na hora? Não foi os dele, não. Os dele fugiu. Mas estava ali um ladrão arrependido, procurando uma nova chance. E Jesus deu uma chance a ele.
Louvado seja Deus. Como vai dar você também? Você lembra daquela pecadora que foi pega em adultério? Levaram e jogaram para Jesus, o condenar. Jesus disse que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali todos soltaram as pedras porque tinham pecado. E aí Jesus disse a ela: cadê os que te condenam? Foram-se embora. Eu também não te condeno. Mas Jesus disse assim: vá e não peque mais. Então Jesus deu uma chance a ela, mas foi a última. Jesus vai lhe dar essa chance ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então tome posse desta palavra e não desista, que Ele é fiel. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê joinha, faça comentário. Estamos juntos.